Olá, meu amigo, que a graça e a paz de Jesus Cristo abundantemente possa estar reinando no seu coração, na sua família, no teu ministério, que as copiosas mãos do bom mestre façam chover chuvas de bênção sobre essa terra fértil para grandes colheitos do manhã, que é o ministério que Deus com certeza tem lhe confiado. Aliás, quero aqui fazer ser extensivo minha palavra de gratidão a Deus pela vida de todos os pastores que são meus amigos, registrando o meu espírito fraterno de cordialidade e minha absoluta respeitabilidade a todos quanto ocupam parte da membresia desta igreja tão abençoada, que estão aos cuidados desses pastores que são homens de Deus. Meu amado, para quem não me conhece, eu me chamo Claudinei Gomes, sou pastor, parte da membresia da Igreja Assembleia de Deus, e tenho 17 anos que venho pregando por várias partes do país e fora. Estamos recém-chegados de alguns dias fora do país. Enfim, Deus tem me confiado essas responsabilidades de a gente estar no altar, levando o pão vivo que desceu do céu, que é a poderosa e inerrante palavra para a edificação de muito daquelas pessoas que vêm nos ouvindo, e por intermédio de um trabalho feito com seriedade, temos então por consequência muitas pessoas curadas, levantadas, lapidadas, purificadas, salvas por intermédio da ação de Deus e da sua poderosa palavra. Bom, aproveitando o ensejo de uma informação que eu quero fazer chegar até você, uma informação que tem sido de grande valia para muitos pastores. Nos últimos 2 anos agora nós estivemos ministrando em 74 cidades do sul de Minas e realizamos vários trabalhos dessa natureza que eu quero fazer você ser sabedor, que é esse seminário de batalha espiritual, que está subordinado ao tema Nossa Luta com o Mundo Espiritual. Eu estou assim, um tanto até propositalmente fazendo esse vídeo chegar até o seu conhecimento, pela riqueza que tem sido as palavras desse seminário, ao encontro daqueles que têm participado, baseado em Efésios, quando Paulo escreveu essa carta aos crentes que se encontravam na cidade de Éfeso, no capítulo 6, verso 10, quando ele salienta a importância em sabermos que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, e sim contra principado, potestades e hostes infernais que estavam alojados nesse céu atmosférico. Eu venho trazendo nesse seminário, que ele tem uma durabilidade de 2 ou 3 dias, querendo o pastor prolongar, e nesse seminário a gente vem trazendo alguns assuntos sobre o que é lutar contra a carne e o sangue, o que é lutar, quando é que a nossa luta é material, quando é que a nossa luta ela é espiritual, as 3 características do mundo espiritual. Uma outra coisa muito importante que a gente traz também é que o nosso corpo ele é o templo, e como templo a gente lembra que a Bíblia sempre utiliza uma palavra casa, e casa na Bíblia representa 3 coisas. Número 1, casa na Bíblia representa nós como indivíduo, o templo, 1 Coríntios 3,16. Casa na Bíblia representa a família. Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 3, versículo 4, ele fala que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, porque aquele que não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Depois, casa na Bíblia representa a igreja, quando Jesus desceu a chibata sobre aqueles que estavam fazendo casa do Pai como casa de negócios. Então, como casa que nós somos, existem 2 moradores que estão interessados a morar nessa casa. Um é o Espírito Santo, outro é o diabo. Então eu falo aqui, que nunca é a casa que manda no morador, mas é o morador que manda na casa, lembrando por menor que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, ou uma pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o diabo. Como identificar uma pessoa que está infectada pelo espírito de Satanás ou quando ela está manipulada por Deus? É fácil, não é tão complicado. Quem é esse Espírito Santo que quer morar em nossas vidas? Ou, quando se trata do diabo, quais são as ações, as estratégias, as ferramentas do arsenal de Satanás para ele dominar uma vida? Eu venho detalhadamente falando, passo a passo, inclusive um parênteses, que não se usa desafiar o diabo, ele se expulsa pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia apresenta como Satanás, que quer dizer adversário. Eu detalho 20 nomes dele na Bíblia Sagrada, mostro às vezes como ele se apresenta em tais como fantasma, essas questões de pessoas que acreditam em lobisomem ou vultos, como o diabo interage nessa área aí.
Eu trabalho na questão de possessão, opressão, depressão. Até que ponto uma pessoa que está sofrendo com alguma coisa relacionada ao emocional é diabo ou é psicológico? Tem coisa que é o diabo, tem coisa que está alojado no campo da psicologia, que a pessoa precisa de alguns tratamentos. E aí eu não estou aqui no papel de religioso, mas a gente está no papel de espiritual para saber diferenciar, e diagnosticar para levar essa pessoa a uma libertação. Quais são as 3 desvantagens que uma pessoa leva para Satanás se não tiver o Espírito Santo? Em contrapartida, quais são as 3 vantagens que nós levamos em cima de Satanás se nós tivermos o Espírito Santo? Além disso, eu revelo todas as estratégias, a ferramenta que Satanás utiliza para destruir um indivíduo, uma igreja, como ele entra, adentra, penetra. Aliás, abrindo outro parênteses, nós somos fruto do que a nossa mente diz que nós somos. Em cima disso é que eu trabalho detalhadamente, mostrando o que é pior: possessão, opressão ou depressão, Pois bem, e depois eu termino falando sobre o que é principado, potestade e hostes infernais. Meu irmão, esse seminário tem arrebatado centenas de almas das trevas para o inefável e maravilhoso mundo da luz. E oxalá Deus, sendo oportuno, nos delegue esta ocasião tão favorável de poder chegar até a sua igreja e ocupar, quem sabe, segundo você querendo, 2 dias para levar a sua igreja a uma edificação espiritual muito grande, quem sabe nunca visto com um seminário desse. O meu papel, o meu interesse, o meu foco não é nisso, mas muito mais, meu irmão, levar a sua igreja a uma edificação espiritual. Porque se nós unirmos as nossas forças e o povo de Deus viver nessa unicidade, olha, não tem homem, capeta, diabo, inferno, eu vou mais além. Não tem obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, vodú, orixá. Não tem nada que derruba a força da igreja se ela tiver de mãos dadas. Concorda comigo? 120 homens incendiaram o mundo da sua época, em Atos 2. Imagina se hoje nós dermos as mãos, se a gente não coloca o diabo para fora de um bairro, de uma cidade, de uma sociedade, de uma real. Sim, meu irmão. Nós temos que reivindicar o nosso direito no papel como filho de Deus, e uma vez unido, que aonde a gente chegar, o poder das trevas tem sim que sair pelo poder que há no nome de Jesus e desta palavra que está com a igreja. Amém? Querendo falar conosco, o nosso contato eu vou te dar 3 opções, ok? TIM ou em vivo. O TIM é 0 operadora 12 98126 1630. Temos o vivo, que é o 0 operadora 12 99708 4253. E temos o Oi também, que é o 0 operadora 12 98826 3603. Antes de finalizar, eu quero apenas deixar aqui uma palavra, que tem muito a ver com essa informação. Eu vi alguns pregadores dizer o seguinte: meu irmão, nossa sociedade, nosso Brasil vai melhorar. Eu não creio nessa possibilidade, porque a Bíblia descreve acerca de 153 sinais apologéticos proféticos que todos já se cumpriram. Quando você pega a galeria de Mateus 24, todas as profecias já se cumpriram, faltando apenas um arrebatamento da igreja para se cumprir. Então pode sim ver paz, ver harmonia, serenidade, pode haver tranquilidade na sua casa, porque o seu lar tem que ser um pedaço do céu na terra. Mas a nossa sociedade, meu irmão, e o Brasil, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Olha, não é para atemorizar ninguém, mas o diabo nunca foi tão diabo como vai ser diabo daqui para frente, porque ele sabe que começou a contagem regressiva da igreja sumir da terra, ser arrebatada e transportada daqui para o céu dos céus, ok? Então o que o diabo puder fazer para matar, roubar, destruir, arrebentar, ele vai fazer. Fica aqui nós, como homens de Deus, líderes, unirmos nossas forças, que unidos seremos muito mais fortes, amém? Querendo fazer esse seminário chegar até você, fica aí, eu me dou à disposição e ao seu critério, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua família, seu ministério, e que as copiosas mãos do bom mestre faça-se estendida para fazer os seus passos ser jornadeado na sombra desta potente e poderosa mão de Cristo estendida sobre a sua vida. Amém?
Deus o abençoe.